Muito boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós vamos, esta noite, dar continuidade ao nosso estudo das questões, das perguntas do Catecismo de Heidelberg. E hoje nós vamos ver a pergunta de número 62. Tá? Para nós recapitularmos, nós estamos estudando sobre a justificação pela fé. É uma das doutrinas fundamentais, principais no que diz respeito à reforma protestante, foi a doutrina da justificação pela fé. Tá? E pela fé somente. Se você se recorda dos 5 solas, um deles é o sola fide, ou somente a fé. E este embate, ele teve ali no cerne da reforma um papel fundamental entre as teses de Martinho Lutero. Um dos seus questionamentos é especialmente sobre qual o lugar das obras no que diz respeito à salvação. Então, rejeitando assim que as obras de alguma forma elas contribuíssem ou somassem no que diz respeito a mérito para a justificação. Tá? Mas essa não é uma discussão que se inicia com Martinho Lutero. Como você deve saber, Martinho Lutero era um monge agostiniano, tá? E o embate no que diz respeito à justificação pela fé somente, ele antecede a reforma, no período de Agostinho, que combate Pelágio e a ideia dele, conhecido como pelagianismo, hoje ainda é vigente, especialmente na doutrina romanista, mesmo que não seja pelagianismo, mas um tipo de semi-pelagianismo, ao entendimento de que as obras podem não ser o fundamento para a justificação, mas que contribuem para a justificação. Nós ainda encontramos esse tipo de ensinamento nos nossos dias. Tá? E Agostinho combateu. Se você for dedicar-se à leitura de Agostinho, você vai ser muito abençoado certamente, e vai também aprender muito sobre a questão da justificação com ele. Não é? Mas o hábito da leitura é algo que precisa ser ainda desenvolvido e incentivado. Tanto a leitura dos reformadores, como a leitura dos puritanos, como a leitura dos pais apostólicos. Nós temos a abundância de materiais nesse sentido e é necessário que haja interesse. Você passaria uma vida e não conseguiria ler tanta coisa boa que pode ser lida. Tá? Mas vamos à questão. Nós estamos no tema sobre justificação. Tá? Justificação pela fé. Nós entramos nesta questão neste assunto desde a questão 60 do Catecismo de Heidelberg, e a questão de número 62 traz a seguinte pergunta: mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Nós vimos que nós afirmamos que somos justos mediante a fé. E na questão que nós vimos na última pastoral, nós afirmamos que pela fé somente, não é? Somos justificados pela fé e somente pela fé. Aí a pergunta é até uma pergunta honesta, não é? Não é uma questão absurda, né? É de se querer entender o porquê. Por que as nossas obras elas não contribuem? Por que o que nós fazemos não nos garante benefício ou mérito no que diz respeito à justiça ou à satisfação da justiça? Vamos ver o que a Escritura diz sobre isso. Tá? A resposta dessa pergunta diz o seguinte: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei, enquanto até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas pelo pecado. Você deve recordar que quando nós estudamos sobre a pessoa do Filho e o seu papel de mediador,
nós aprendemos um tanto sobre isso. Não é? A necessidade de um mediador perfeito está intimamente ligado com a necessidade da satisfação da justiça. Não é? E aí nós olhamos para a criação, vemos o Senhor Deus estabelecendo ali uma norma para a vida. Não é? O homem, para viver em comunhão com Deus, ele deveria obedecer os seus mandamentos. E isso foi resumido em um único preceito, que o homem não deveria comer da árvore que estava no meio do jardim. Não é? E após o cometimento desta falta, deste delito, o homem ele mudou de estado, ele caiu em uma condição deplorável. Até a desobediência, Adão ele era um homem justo e tinha o que nós chamamos de livre-arbítrio, podendo assim escolher entre o que fazer e o que não fazer, entre o certo e o errado, entre obedecer a Deus e o não. Tá? Mas a partir do momento em que o pecado adentra do mundo e cai, não apenas Adão, Eva, mas também toda a sua posteridade e até mesmo a criação como um todo, estando sujeita ao homem como cabeça da criação, ela sofre, né, e geme aguardando redenção. As consequências do pecado elas se estendem. Mas o que isso tem a ver com a justiça? Você pode até ler depois Romanos capítulo 5, mas a máxima e a grande máxima nessa questão é: no pacto que o Senhor Deus fez para que o homem obtivesse vida e tivesse comunhão com Deus, o que era exigido do homem era o que nós chamamos de perfeita obediência. Ele deveria guardar a lei de Deus perfeitamente. Mas no momento em que ele transige a lei, ele transgride a lei, ele não pode mais ser redimido por meio deste preceito. A lei, então, ela não tem mais como ser um objeto que mantenha a vida. E é interessante isso, porque as pessoas pensam que a lei foi dada para a redenção e ela não foi dada. A lei ela foi dada para que o homem vivesse em comunhão com Deus. A forma de nós vivermos em comunhão com o nosso Deus é seguindo os seus preceitos. Mas agora o homem caído ele não tem como obter justiça por meio da lei. Ele não consegue cumprir esta lei. Ele nasce em pecado, ele nasce na iniquidade e ele não pode obter justiça por meio da obediência. Uma simples análise honesta dos mandamentos levará qualquer homem são ao claro entendimento de que é impossível para o homem viver sem pecar. Nós nascemos já em pecado, mas ainda assim, mesmo que não tivéssemos nascido em pecado, as nossas obras elas são más, elas são impuras. E nós vamos dar uma olhada no que a Escritura diz a respeito disso. Veja, o texto de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Diz o seguinte: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. A ideia é que, por causa da lei e da desobediência da lei, todo homem é maldito. Há uma condenação no pacto que foi firmado com Adão, no primeiro pacto, o pacto das obras, ao qual todo homem está sujeito. O salário do pecado é a morte e a condenação justa é a consequência da desobediência. Não é? Por causa da desobediência, no que nós chamamos de pacto das obras, não apenas Adão, mas toda a sua descendência se tornou justamente passiva de condenação. Então todos nós estamos debaixo da maldição da desobediência de Adão, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Tá? Então, quem quiser viver pela lei, essa é a linguagem do apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 3, se você observa o que diz o versículo 10, ele diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É interessante que ainda hoje há pessoas que acreditam que obtêm justiça por meio dos mandamentos. E o que o apóstolo Paulo diz é: você quer viver pelos preceitos, o que o Senhor exige é perfeição. Se você pretende obter justiça pela obediência, você precisa ser perfeito, porque todo aquele que se detém e
deseja obter justiça por meio da lei se torna maldito por não conseguir cumprir estes preceitos. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Tá? Você crê que é possível obter justiça, inclusive há denominações, né? Eu não chamo de nem igrejas cristãs, porque tem mais características de seita do que de igrejas cristãs, que acreditam que pela obediência de um único preceito, como por exemplo a observância do dia de descanso, é possível se obter justiça, né? Enquanto Tiago vai afirmar que se nós quebrarmos qualquer um dos preceitos, nós quebramos a lei como um todo. Paulo vai deixar claro, se tentarmos viver pelos preceitos, no que diz respeito a obter justiça deles, por meio deles, nós estamos debaixo de maldição. Tá? É por isso que nós não tentamos obter justiça por meio da obediência dos preceitos. Você vai ver, mas a nossa igreja ela tem autoestima, os mandamentos, crê que eles são perpétuos, entende que a forma de nós demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor é guardando os seus mandamentos, sim. Mas nós não cremos que nós obtemos justiça ou direito à salvação por causa da nossa capacidade de guardar estes mandamentos. É importante que se faça essa distinção. Tá? Veja, ficou claro, né? Todo aquele que tenta viver pela lei, ele é maldito. E agora eu quero evidenciar ao nosso estado de depravação, tá? Para que fique claro por que as nossas obras elas não são, elas não somam, elas não são suficientes para nos dar mérito, né? Veja, versículo 6 de Isaías, capítulo 64, está escrito: mas todos nós somos como o imundo, em todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Tá? Esse é o texto do profeta Isaías. No Novo Testamento, nós temos o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, versículos de 9 a 12, que diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E lembrando que aqui o apóstolo Paulo ele está citando o Salmo. Né? Há muitas pessoas que tentam tirar o mérito do apóstolo Paulo, não é? Como se as suas palavras não fossem de fato aceitáveis, né? Como se sempre que se trata da doutrina de justificação se fundamenta somente na doutrina de Paulo, mas ele está citando o Saltério aqui, tanto no capítulo 14, versículo de 1 a 3, como no capítulo 53, também versículos de 1 a 3. Tá? Ele está fundamentando a sua afirmação doutrinária em cima do texto do salmista no Antigo Testamento. Tá? E nós cremos que o texto de Paulo é inspirado, mas aqueles que põem em dúvida, é importante que percebam que ele está citando a Escritura, não é? Então, assim, a evidência escriturística é que o homem e as suas obras são impuras, né? Que não tem justiça nas suas obras e que as suas melhores obras e toda a sua justiça não passa de trapos de imundícia. Todos se extraviaram. Há uma, não é? A desobediência. Todos se fizeram inúteis. É claro, o texto da Escritura é claro no que diz respeito à demonstração, à declaração do nosso estado de depravação e de miséria. É importante que nós enfatizemos isto, porque sempre que você vai ao médico em busca de um tratamento para algum problema, o primeiro passo, o que lhe leva ao médico é justamente a convicção de que você tem algum problema que não pode resolver. Você precisa de auxílio, você precisa de socorro. E o Evangelho funciona da mesma forma. Infelizmente, a mensagem do Evangelho tem sido tratada de outra forma. Não como um remédio para um mal, não é? Mas sim como você é bom,
mas você pode ganhar coisas melhores. Venha para o Evangelho, né? A mensagem do Evangelho, ela precisa, né, é inevitável que ela tem no seu conteúdo, conter a declaração de que de fato o homem precisa do Evangelho, precisa de Cristo, de que o homem é dependente, de que o homem é inútil, que as suas obras de justiça são impuras, que ele precisa se arrepender. É por isso que nós chamamos de conversão. Se você não fala sobre o pecado, se você não fala sobre a necessidade de arrependimento, você não está falando do Evangelho. O homem precisa entender que tudo o que ele faz, todas as suas obras, se ele se julga bom pelo que faz e se ele acredita que há algum mérito nas suas obras, ele não conhece o Evangelho. Você vai perceber que essa é a máxima no que diz respeito às conversas de funerais. Foi um bom pai, era um bom homem, contava com a honra e o respeito de todos, certamente está em um bom lugar. É um erro pensar desta forma. Eu tinha um professor que ele costumava dizer isto. Satanás, ele não é inimigo dos bons costumes. Ele é inimigo de Cristo. E ele afirmava, Satanás vai usar inclusive os bons costumes para que você não recorra a Cristo. Ele vai inclusive dizer que você é uma boa pessoa para que você não busque a justiça de Cristo. E é interessante que nós entendamos estas coisas, é importante que nós entendamos estas coisas. Não podemos ser considerados justos diante de Deus. A parte de Cristo, todos nós estamos em um estado de condenação e miséria. Nós temos necessidade, se quisermos ser perdoados, se quisermos ser recebidos de forma pacífica na presença do Criador, do Todo-Poderoso, nós precisamos de justiça. Nós precisamos ser justificados. E nenhuma das nossas obras, elas são aptas para nos tornar justos diante de Deus. Elas nem contribuem. É porque elas são impuras. Se nós hoje podemos nos alegrar de termos comunhão com Deus, de podermos obedecer os seus mandamentos, tudo isso se deve ao mérito de Cristo. O fato de Deus ter nos amado, ter demonstrado o seu próprio amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer quando nós éramos ainda pecadores, e a justiça dele, perfeita justiça, perfeita obediência, nos tornou justos. Então todo o mérito é de Cristo. Toda a glória deve ser dada a Cristo. Toda a adoração deve ser dirigida a Cristo. Cristo deve ser o amado das nossas almas. Ele não é apenas o nosso Senhor, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Este é o cerne do Evangelho. O Evangelho, ele não quer uma sociedade mais justa. Tá? Resumindo, né? Certamente o Evangelho é o caminho para uma sociedade mais justa. Mas este não é o propósito essencial do Evangelho. Não é te fazer feliz, não é te fazer rico. O Evangelho, ele veio para te demonstrar a tua necessidade de Cristo e para salvar a tua alma por meio do teu arrependimento e da justiça de Cristo. Então, este é o cerne do Evangelho. E o que são as igrejas e as pessoas que se reúnem nelas? São homens que reconhecem que dependem de Cristo. Eles não são perfeitos, eles não confiam nas suas próprias obras, mas eles reconhecem que necessitam de Cristo. E eles servem a Cristo porque creem que por causa de Cristo eles são salvos. E não por causa das suas obras. Nós buscamos obedecer a Deus não para sermos salvos. Talvez seja a coisa que eu mais disse no último ano aos irmãos. Nós não servimos a Deus para obter justiça. Nós servimos a Deus porque recebemos justiça dele. Nós não buscamos a Deus, não obedecemos a Deus para sermos salvos, mas nós fazemos a vontade de Deus e amamos os seus mandamentos porque fomos salvos. Se não tivéssemos sido salvos, não teríamos condições de amar a sua lei, de servirmos, de adorá-lo. Infelizmente, muitos homens ainda buscam a salvação pela moralidade e creem que pelas suas obras, pelas obras de suas mãos, eles se tornam dignos de salvação. Terrivelmente, todos estes estão debaixo de justa condenação,
debaixo de maldição. Todo homem que confia na sua própria justiça é um tolo, mas todo homem que confia na justiça de Cristo, esse nasceu de novo. Esse de fato tem o Espírito Santo habitando em seus corações. Não é? E é importante que nós entendamos a importância disto. Isso não significa, e nós vamos ver isso nas próximas questões, que não exista um lugar necessário para a justiça e para a obediência. Mas no que diz respeito à nossa justificação e à nossa salvação, nós precisamos compreender que a Escritura nos afirma que nós carecemos totalmente da graça de Deus, da justiça de Cristo e da sua intervenção na nossa vida. Tá? Então é por isso que a mensagem do Evangelho não é um louvor ao homem que conseguiu chegar aos céus, mas é um louvor a Deus, né, que trouxe a ovelha que estava perdida de volta ao seu aprisco. Toda a glória deve ser dada ao nosso Senhor. Amém? Queridos, vamos ficando por aqui, o nosso tempo já chegou, né? E eu desejo uma boa noite a todos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Um forte abraço.